após 21 horas, o julgamento dos réus acusados pela morte do pastor Anderson do Carmo chega ao fim. Matheus Coelzer, qual foi o resultado dessa audiência? Olá novamente, Cláudia. Eu trago as últimas atualizações porque desde ontem nós estávamos acompanhando o julgamento que durou mais de 20 horas e a gente teve há poucos instantes aí os resultados das penas dos réus. Atualizando quem nos acompanha, o filho da Flor de Lis, Carlos Francisco da Silva, o filho afetivo, na verdade, né? Ele foi e pegou uma pena de 4 anos por associação criminosa, mas não pelo que ele estava respondendo pelo homicídio triplamente qualificado. Outros 3 réus, temos aqui Adriano dos Santos, o filho biológico, também pegou pena, Marcos Siqueira Costa, Andréia Santos Maria, a mulher do ex-PM, e também o PM. Eles foram condenados por uso de documento falso 2 vezes e por associação criminosa armada. Como a gente vinha acompanhando desde ontem, o início que estava previsto para as 9 horas do julgamento teve atraso, teve bate-boca, começou por volta das 11 horas da manhã, entre uma discussão com o advogado de defesa e da acusação. As primeiras pessoas que foram ouvidas foram os delegados responsáveis pelo caso da Delegacia de Homicídios, primeiramente a delegada que acompanhou desde o trabalho pericial, depois o delegado que assumiu o caso. Só aí nós já tivemos pelo menos quase 4 horas de julgamento. Depois, as 13 testemunhas que foram fundamentais, peças essas que trouxeram outras versões das que foram ditas desde os primeiros julgamentos já realizados. Vale lembrar que a Flor de Lis, ela por diversas vezes se negou a prestar os depoimentos em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, o que de certa forma, segundo as investigações, agravou muito o trabalho da justiça. Ela aqui perdeu seu mandato, né? Depois de 48 horas foi presa. O crime que aconteceu em 2019 em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E muitas peças, Cláudia, estavam aí sendo avaliadas, estavam sendo julgadas para tentar montar, como a polícia falou, entre aspas, esse quebra-cabeça. Então ontem nós tivemos aí mais um julgamento onde diversas pessoas e testemunhas foram peças e chaves fundamentais no esclarecer dos fatos. Tivemos aí um filho que não pôde prestar depoimento porque, segundo as informações, o advogado dele teria passado mal. E agora a grande expectativa é para o dia 9 de maio, onde Flor de Lis deve então prestar e ser julgada, dar seu depoimento, bem como a filha dela mais nova. A situação, ela cria um cenário de incertezas, no sentido de que, com o passar do tempo, desde 2019, muitas coisas mudaram, bem como o cenário do crime, como ambos os delegados que eu acompanho o depoimento falaram, né, sobre as mudanças que aconteceram e a questão hierárquica na família. A gente sabe que Flor de Lis, por ser evangélica, teria adotado diversos filhos e se constatou durante todos os depoimentos que ela dava privilégios aos filhos de sangue perante aos filhos adotivos. Inclusive, nas colocações, feitas ao longo do julgamento, foi alegado que, inclusive, ela mantinha relações sexuais com alguns dos filhos, o que a defesa, a todo momento, tentou negar. Portanto, um julgamento demorado, mais de 20 horas, com diversas interrupções para se ter a continuidade dele, mas ainda temos muito ainda pela frente, né? No dia 9 de maio, vai culminar aí com a fala de Flor de Lis, que é tão aguardado depoimento, mas hoje acabo de trazer essa relação dos réus aí, um que foi absolvido e os demais aí com essas penas que acabei de fazer referência. Cláudio. Obrigada, Matheus. Então, que trouxe aí as informações de que o Tribunal do Júri condenou 4 envolvidos no processo na morte do pastor Anderson do Carmo. Agora vai ter um segundo julgamento no dia 9 de maio. Pois é, agora Roberto Mota, analista do Grupo Jovem Pan. Mota, a gente tem tratado desses casos de grande repercussão, falamos há alguns dias do caso em Riborel, enfim, esse caso também da Flor de Lis certamente vai ganhar as páginas de todo o noticiário brasileiro. Afinal, a grande expectativa, apesar dessa informação atualizada pelo Matheus Coelzer, porque o juiz decidiu absolver o filho de Flor de Lis pela morte do pastor Anderson, mas acabou condenando ele e mais 3 por associação criminosa. Mas todas as atenções se voltam mesmo para o dia 9 de maio, quando vai começar o julgamento de Flor de Lis. Agora, os indícios são muito contundentes, né?
muito provavelmente ela deve ser penalizada severamente pelo júri. Você crê nisso? Eu acredito que as chances de condenação são grandes. Essa história é bizarra, né? Tem detalhes assim grotescos, que eu não vou nem mencionar aqui, porque ferem os sentimentos mais nobres que a gente tem em relação à família, em relação à criação de filhos. Tá? A expectativa é de condenação, Daniel, mas como eu já tenho dito aqui, a justiça criminal brasileira, há muito tempo, ela perdeu contato com a sociedade, com os anseios, com os valores da sociedade. Então, eu tenho pouca expectativa de que a Flor de Lis realmente vá ter alguma punição real. Basta ver essas condenações aqui que já foram produzidas, 3 dos condenados já vão começar em regime inicialmente aberto. Quer dizer o seguinte, eles ficam o dia inteiro na rua, onde eles quiserem, e só tem que dormir na cadeia. Dependendo do local, se existe ou não abrigos determinados para essa utilização, pode ser que eles nem durmam na cadeia, fiquem o tempo inteiro fora. E um dos condenados, o último, né, que foi o único condenado em regime inicialmente fechado, foi condenado a 5 e poucos anos, o que quer dizer que 1/6 da pena, menos de 1 ano, ele vai estar também no regime semiaberto, passando o dia inteiro na rua. Que tipo de punição é essa? Agora, o mais chocante, Daniel, é o seguinte, a Flor de Lis, ela responde por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. E a Flor de Lis, Daniel, foi a candidata a deputada federal mais votada no Rio de Janeiro em 2018. Isso tem que fazer a sociedade parar para pensar.